E aí pessoal, tudo bem? Então vamos voltar aqui e falar sobre eletrização por contato. Então vamos partir da seguinte ideia. Primeiro eu trabalho com vamos trabalhar com corpos idênticos, tá? Por exemplo, suponha um corpo, vou desenhar aqui, ó, e aqui ele está eletricamente neutro, corpo A, tá bem? Corpo A. Ele está eletricamente neutro porque não aparece o excesso de cargas. Então, vou colocar aqui, ó, quantidade de carga de A, 0, tá? Carga nula, tá? Não aparece o excesso aqui. E um outro corpo, vou colocar aqui corpo B, e esse corpo é idêntico ao corpo A, só que ele está eletricamente carregado. Então, tá aqui o corpo B. Beleza? Corpo B. Tá aí, pessoal. E suponha que o corpo B esteja carregado com 4 porções de cargas positivas. Então eu sei que a quantidade de carga associada ao corpo B é mais 4Q. Tá aí, pessoal, mais 4Q. Bom, a primeira coisa que a gente sabe é que a quantidade de carga do sistema ela é conservada. Então, se você considera que o sistema corpo A mais corpo B, então nós sabemos que a quantidade de carga do sistema é de 0 mais 4, então mais 4Q. Bom, por que eu coloquei aqui 4Q e não 4 prótons, por exemplo, ou 4 cargas elementares, né? Porque isso aqui é apenas uma representação. Isso aqui pode significar 4 prótons, 4 bilhões de prótons, então não importa. Nós temos 4 porções daquela quantidade, tá bem? Então aqui nós temos um sistema composto por 2 corpos e você vai discutir agora a eletrização por contato. Bom, este corpo, para que fique em equilíbrio eletrostático, ele necessita de 4 porções de cargas negativas. Lembra que a carga transferida é sempre a carga negativa, no caso, os elétrons. Quando você colocar esses 2 corpos em contato, então vamos lá, fazer a representação do contato. Se você pegar o corpo A e o corpo B e colocar em contato, não contato íntimo, que é o atrito, né? Só encostar esses 2 corpos. Nós temos aqui o corpo A e aqui o corpo B. O corpo B tem 4 porções de cargas positivas. Então, como os corpos são idênticos, ele vai arrancar a quantidade de carga que ele consegue. No caso aqui, necessita de 4 cargas ou 4 porções negativas. Ele arranca uma daqui. Se houver a transferência de uma porção de carga negativa de A para B, A vai ficar com excesso de cargas, uma carga positiva. Então essas 2 cargas, estão aqui nessas 2 porções, elas não se anulam, elas são neutralizadas. Então olha o que acontece. Quer dizer que nos dá a percepção de uma transferência positiva para cá, mas o que aconteceu de fato foi a transferência da carga negativa de A para B. Perceba que agora A tem excesso em uma positiva e B 3 positivas. Quer dizer que B consegue ainda arrancar uma porção de carga negativa de A. Se ele tirou agora mais uma carga negativa, A ficou com excesso de uma positiva. E essas 2 cargas, ou essas duas, elas são neutralizadas entre si. Está vendo o que ocorreu? Então, na prática, é como se tivéssemos assim, ó. Vou voltar. B tem 4 cargas em excesso, são as 4 cargas positivas. A tem o mesmo número de cargas positivas e negativas, beleza? Então, perceba, B tem excesso. B consegue arrancar uma porção daqui para lá. Tá vendo? B ficou com excesso de 3, A está com excesso de uma positiva. B consegue arrancar mais uma. Ó. Então, veio para cá. Perceba que agora as cargas
essas cargas positivas e negativas de A se neutralizam. Aqui de B são neutralizadas também. E aí está feito. Ó. Perceba que durante o processo, a carga transferida é sempre a carga negativa. Está vendo durante o processo? Olha como ficou o sistema. Durante o processo, agora eu posso falar que a quantidade de carga de A depois do contato é mais duas porções, né? Mais 2Q. E a quantidade de carga de B depois do processo de eletrização é mais 2Qs. Então quer dizer que o sistema aqui, então a quantidade de carga do sistema depois continua sendo mais 4Q. Tá bem, pessoal? Então o que a gente pode concluir com isso aqui? Ó? Podemos concluir o seguinte. Primeiro, que a quantidade de carga do sistema é conservada. Então aqui é o mais 4Q, aqui mais 4Q. Segundo, a carga que efetivamente é transferida é a carga negativa. Embora, dá uma olhada aqui o que a gente aparentemente percebe, que é como se eu pegasse a quantidade de carga em excesso do sistema e dividisse pelos corpos envolvidos. Então, no final do processo, o que nós temos? O corpo A e o corpo B com um excesso de cargas, como se fosse a divisão do excesso do sistema. Então, tá vendo aqui? É como se tivéssemos feito a seguinte abordagem. Pega o excesso de cargas do sistema e divide pela quantidade de corpos. Mas, por que eu fiz aqui com cargas positivas? Para você lembrar que, primeiro, as cargas transferidas são sempre as cargas negativas, a carga positiva nunca é transferida. Lembra que isso daqui está associado ao núcleo, então ela fica ali presa a essa estrutura. Mas você pode pensar que, sim, eu peguei o excesso e dividi entre os corpos. Então, na eletrização por contato, o que você tem que considerar? Primeiro, quantidade de carga do sistema se conserva. Segundo, a carga transferida é sempre a carga negativa. E por fim, ao final do processo, os corpos ficam com o mesmo tipo de carga. Então, se o excesso do sistema é carga positiva, no final os dois corpos vão ficar com cargas também positivas. Se o excesso do sistema for negativo, no final do processo os corpos vão ficar com cargas negativas. Então perceba aí a diferença para a eletrização por atrito. Bom pessoal, é isso aí. Grande abraço. Tchau, tchau.